Bom dia, turma. Hoje nós vamos dar continuidade à matéria, a página 119, tá? Na última matéria a gente viu sobre a equação do segundo grau, a resolução, fórmula resolutiva, a fórmula de completar quadrados. E eu sempre tocando na mesma tecla, que você precisa saber identificar os coeficientes. Quem é o A, quem é o B e quem é o C. Fora a fórmula de Bhaskara, né, que agora a gente vai usar bastante. E ela tem que estar gravada na sua mente, que é o delta e as raízes. O delta é b ao quadrado menos 4ac e as raízes a gente calcula pelo x, que é o x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a, ok? Nessa forma, a gente dá continuidade mostrando a relação entre o discriminante, que é o nosso delta, pode ser chamado também de discriminante, e a quantidade de raízes, tá? Nada mais é do que você dizer a quantidade de raízes que tem observando só o delta, sem precisar calcular a fórmula de Bhaskara toda. Você calcula só o delta e sabe me dizer quantas raízes a equação do segundo grau tem. Ah, professora, mas você não disse para mim que as equações do segundo grau sempre vão ser duas por causa do expoente 2? Sim, sempre vão ser duas. Mas tem exceções que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro exemplo, ele mostra uma equação do segundo grau, que é o x ao quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. O delta dá 36. Observando que o meu delta é um número positivo, maior do que zero, eu sei de cara que as minhas raízes são duas, tá? São duas raízes distintas. O que é distintas? É duas raízes que são diferentes uma da outra. Agora, quando o meu delta, no segundo exemplo, né? Que é 2x ao quadrado menos 8x mais 8 igual a zero. Meu delta deu zero. Quando meu delta dá zero, eu tenho duas raízes sim, porém essas duas raízes são iguais. Então, quando eu vejo que o meu delta é zero e eu achar uma das raízes, já sei que a outra também é igual. Então, se eu achar uma raiz 2, a outra raiz também vai ser 2. Se eu achar uma raiz 1, a outra vai ser 1. Se eu achar uma raiz 5, a outra também vai ser 5, tá? E quando o meu delta ele é um número negativo, que é o terceiro exemplo, que é x ao quadrado mais 3x mais 4 igual a zero, eu deduzo que a minha equação não tem raiz. Então, eu nem preciso continuar a fórmula, tá ok? Então, quando eu pulo para minha página 120, tem um quadrinho amarelo no começo da página que frisa tudo isso que eu disse, tá? Os estudos das raízes através do delta, através da discriminante. Então, se o meu delta for maior que zero, ou seja, se o meu delta for um número positivo, ele tem duas raízes reais e diferentes. Se o meu delta for igual a zero, ele tem duas raízes reais e iguais. Se o meu delta for menor do que zero, ou seja, se o meu delta for um número negativo, essa equação não tem raízes reais, tá? Por que ele coloca raízes reais na explicação? Porque mais para frente no ensino médio vocês vão estudar que tem raízes que não são reais, tá? Mas isso é lá para frente. Mas por enquanto a gente vai estudar apenas essas discriminantes. Quando o delta é positivo, quando o delta é zero e quando o delta é um número negativo. Seguindo a página 120, a gente tem uma explicação sobre soma e produto, tá? É outra forma da gente organizar a nossa equação do segundo grau. Quando a gente consegue, né, determinar os coeficientes olhando para a equação do segundo grau, a gente consegue fazer a soma e o produto das raízes. Ah, professora, mas como que eu uso isso? Eu uso da seguinte forma. A soma, aqui ele diz que minha soma é
menos B sobre A. E o meu produto é C sobre A. Então, isso vocês também têm que gravar na mente. A soma é menos B sobre A e o meu produto é C sobre A. Por isso que a gente precisa saber os coeficientes bem frisados na mente, porque a gente vai usar muito, tá? Se você não souber identificar, você vai se enrolar mais para frente. Na página 121, ele mostra exemplos, né, das somas e dos produtos. Bem depois do segundo exemplo, ele me mostra o seguinte: tem um quadrinho azul no final da página, que tá assim: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Professor, eu não entendi, isso é uma equação do segundo grau? Sim, essa é uma fórmula também reduzida da equação do segundo grau. Porém, dessa forma ele usa a soma e o produto. A soma vira o nosso coeficiente B e o nosso produto vira o nosso coeficiente C. Então, você achando a soma e o produto da sua equação, você consegue montar a equação inicial. Mas como, professora? Por exemplo, se eu achar, igual no exemplo aí em cima, que a soma é 7 e o produto é 10. Sabendo que a soma é 7 e o meu produto é 10, eu vou substituir nessa fórmula reduzida. Vai ficar x ao quadrado menos a soma com x. A soma é 7, então vai ficar menos 7x mais o produto. O meu produto não é 10, então vai ser mais 10. Essa é uma forma reduzida também da equação do segundo grau. Professora, eu não entendi. Vou voltar. A soma é uma fórmula. Soma e o produto é uma fórmula. A soma é o coeficiente B sobre A negativo, menos B sobre A. E o produto é o C sobre A. Então, você não vai fazer conta nenhuma, apenas você vai saber o que é a soma e o que é o produto. Ah, professora, descobri qual que é. Show! Vai lá na fórmula reduzida, que é x ao quadrado menos sx. No lugar do s, você vai colocar a soma que você achou. No lugar do p, você vai colocar o produto que você achou, ok? Ok. Então, logo após isso, eu vou colocar para vocês as atividades do dia. E na segunda aula vão ter mais atividades. Junto com o meu vídeo explicativo, eu vou colocar um vídeo complementar. Como eu disse, né? Alguns alunos não conseguem entender da forma que eu explico, então eu vou colocar um vídeo complementar. Você assiste o meu vídeo de inicial. Professora, eu não consegui entender. Assiste o vídeo complementar, tá ok? Então, é isso. Vou colocar as atividades para vocês e boa aula.